Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal Trombeta de Deus. É sempre uma honra estar aqui com os irmãos para nós falarmos um pouquinho da palavra de Deus. E eu fico muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com os irmãos o que Deus tem trago no nosso coração, tem trago em revelação para nós, porque Deus ele tem falado grandemente no meu coração, irmãos. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês. Então, compartilhe o nosso canal aí com seus amigos, né? Curta o vídeo, divulgue nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus, né? Mais pessoas também possam estudar, possam ser abençoadas e edificadas através dos estudos, dos louvores que estão aqui nesse canal. Tá bom, meus irmãos? Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho da série do arrebatamento. Hoje eu comecei já um vídeo anterior dessa série falando sobre as duas casas de Israel e eu falei dela através do livro de Oséias. Hoje eu vou falar um pouquinho mais ampliado para a gente poder entender um pouco melhor do que Deus está falando, né, do que representa a casa de Judá, a casa de Efraim e a promessa de Deus da reunificação dessas duas casas. É bom você ver o vídeo anterior e um outro mais antigo que eu tenho do canal falando sobre as duas casas de Israel. Eu criei uma playlist no canal, você pode procurar lá. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. E aí vai ter os 3 vídeos na sequência sobre esse assunto aqui das duas casas de Israel, tá bom? Mas procure entender esse assunto, irmãos, à luz da palavra de Deus. Porque quando você conseguir entender esse assunto com clareza, você vai ver como Deus vai abrir seu entendimento na palavra, como que vários textos que você vai ler, você vai compreender o que Deus está falando. Às vezes a gente não entende essa questão das duas casas de Israel e tem alguns textos que a gente lê e a revelação está fechada ali para nós. Por quê? Porque não temos o entendimento completo. E Deus deixou, irmãos, coisas profundas sobre o plano dele com o povo de Deus, né? Com o povo dele, com as coisas para o fim, está tudo relacionado a esse assunto. Se você não entende as duas casas corretamente, fala que é somente Israel, e então você vai ficar com uma visão muito limitada, né? E eu creio que Deus quer que nós tenhamos a revelação completa dentro da palavra dele. Então, à luz da palavra, eu vou falar com vocês, aí vocês vão olhar, vão meditar, vão ver se é coerente, aí sim ou não, ver como se vocês vão mudar o pensamento de vocês ou não. Mas eu estou aqui para mostrar para vocês dentro da palavra o que a palavra fala sobre isso e o que dá para entender, o que Deus quer que nós entendamos desse assunto, tá bom? Essa questão das duas casas, irmãos, Deus ele dividiu, né, o reino de Davi foi com as duas casas. Então ele reinou ali, Deus deu todo o povo de Israel na mão de Davi, ele governou e governou bem durante 40 anos. Quando entrou o rei de Salomão, ele também reinou sobre as duas casas, mas apesar de toda a sabedoria que Deus deu para ele ainda se desviou no final do seu reinado, da direção do Senhor, veio com mão pesada em cima do povo, e depois que ele morre, tô resumindo bastante, tá? Vem os 2 filhos dele, tem aquela contenda, né, que é o Roboão e o Jeroboão, tem aquela contenda entre eles e Deus vai e divide o povo, né? Então vai 10 tribos para um lado e 2 para o outro. Então fica Judá e Benjamim de um lado e as outras 10 encabeçadas por Efraim, pela tribo de Efraim, para o norte. Então, ali naquele momento, Deus divide. E Deus fala que ele quis dividir dessa forma, que quando o povo tenta fazer uma aliança, né, quer resolver ali aquela situação para não ter mais divisão entre o próprio povo judeu, entre as tribos, Deus fala que foi ele mesmo que fez aquilo. E você vê depois que Deus manda a Síria lá, né, com o rei Senaqueribe, destruir o reino do norte, leva eles embora cativo, põe outros povos ali, vários povos misturados na região onde eles ficavam e nunca mais voltaram, entendeu? Nunca mais aquelas 10 tribos voltaram, elas foram espalhadas na terra. Essa é a história que Deus fala no livro de Reis para nós. Diferente de Judá. Por quê? Judá, irmãos, eles ficaram ali, né, ainda com o reino de Jerusalém, também desobedeceram a Deus, não foram muito diferente
das 10 tribos. Mas o que acontece? Deus castiga eles e fala através do profeta Jeremias que ia dar 70 anos de cativeiro para eles. E eles foram realmente, o rei Nabucodonosor levou o povo de Judá, né, de Jerusalém cativo. Daniel está naquela leva toda ali. Só que o povo fica os 70 anos, depois eles retornam para reconstruir, que você vê a história ali do livro de Êxodo, do livro de Neemias, do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Então você tem todo esse contexto do retorno, o que não acontece com o povo do norte, né, que são as 10 tribos. E isso você vê um grande mistério de Deus que está destrinchado pela palavra, porque Deus fez isso propositadamente, né? Ele usou dos acontecimentos que teve ali naquela época para elaborar esse plano, para que ele pudesse incluir os gentios, né? Para que nós possamos ser reconhecidos também filhos de Deus, tomar da mesma bênção que Abraão, né? Porque Abraão creu pela fé. Então nós vamos entender isso agora, tá bom? Você vê que, Jeremias 31, versículo 31 ao 33. Vamos olhar aqui, Jeremias 31, do versículo 31 ao 33. Aqui você vê que Deus promete uma nova aliança com o povo de Israel. Teve a primeira, que foi ali com Moisés, mas o povo só desobedeceu, né? Deus até falou que, assim, que esse povo tem um coração duro e obstinado, eles não conseguem obedecer a minha palavra. E foi assim, sabe? Eles, todo momento, voltava-se para o Senhor, voltava-se para os ídolos. Voltava-se para o Senhor, voltava-se para os ídolos. Era uma constante, Deus considerava assim, né? Uma constante traição a Deus com outros deuses. Eles não conseguiam, né, permanecer firmes. Então, Deus aqui em Jeremias 31, olha só o que ele está falando concernente a uma nova aliança que ele faria com Israel. Olha só. Eis que aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, pois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui esse último versículo já está falando lá do milênio, mas você vê que essa nova aliança ela começa através de Cristo. Cristo vem, passa os seus 33 anos aqui na terra, morre pelos nossos pecados, e aí nós temos a nova aliança. Jesus até falou que quando ele faz aquela última ceia, ele fala, esse é o sangue da nova aliança, porque ele veio e morreu por nós. E a partir dali nós temos acesso direto com Deus, e o Espírito de Deus foi enviado ali no Pentecoste e está em nós. Ele enviou o Consolador que está em nós, escrevendo a lei de Deus na nossa mente. Igualzinho falou aqui em Jeremias. Olha só que interessante. Hoje, a lei de Deus ela é escrita pelo Espírito em nós, através da palavra. Hoje nós somos edificados pela palavra, mas o próprio Espírito que está em nós, ele escreve a lei de Deus, aqueles mandamentos que nos dá os freios, sabe? Que você vai pecar, você quer matar alguém, você repensa, você quer mentir, você repensa, você quer sair da presença de Deus. Esses freios, esses que você tem, é o Espírito de Deus em você, modelando o seu caráter, trazendo você, né, a pensar como Cristo pensava, a agir conforme o Espírito, né, tendo o que? O fruto do Espírito em sua vida, com aquelas 9 características, agindo corretamente diante do Senhor. Então isso é o Espírito de Deus que faz, não é pela nossa força, porque Ele está na nossa mente escrevendo a lei de Deus, até que nós chegamos à perfeição, que aí nós teremos o nosso corpo transformado. E esse momento da perfeição é o momento que Cristo volta. Aí nós temos nosso corpo transformado e encontramos com Cristo nos ares. Olha só que profundezas que Jeremias estava falando aqui. Que Deus faria uma nova aliança, porque a primeira o povo quebrou com Deus, né? Então, pensando dessa forma, vamos entender um pouquinho, então,
Antes nós falamos dessa promessa de Deus de juntar de novo as casas, as duas casas nessa nova aliança. Vamos ver o que representa um pouquinho assim essas duas casas. A casa de Judá representa o reino de Cristo. Vamos dar uma olhada, 2 Samuel, você pode acompanhar, tá bom? 2 Samuel 7, do 8 ao 16. 2 Samuel 7, do 8 ao 16, tá aqui, irmãos, ó, vamos lá. Olha só. Ó, porque do 8, desculpa, tá aqui, deixa eu só voltar. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Deus tirou ele lá, né, de cuidar das ovelhas e colocou ele como rei, tá falando aqui. E eu fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos adiante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e os plantei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade os aflijam, como dantes. Desde o dia em que eu mandei que houvesse juízo sobre o povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar de ti o teu descendente. Aqui está falando de Cristo. Depois que ele morresse, daí ele está falando com Davi, farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Aqui está falando da igreja, que é a casa do Senhor. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Aqui é uma profecia paralela. Estava falando real que o próximo descendente que ia edificar uma casa para Deus seria Salomão. E ele de fato edificou. Mas você vê essa jogando para o futuro, falando que Cristo viria e edificaria uma casa que somos nós. Então aí vamos lá, o versículo 15. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Quem tem um trono para sempre? Salomão teve um trono para sempre? Não. Por isso você sabe aqui que aqui a profecia que Natan está dando são paralelo, né? Ele está falando do reinado de Saul, que ia acontecer logo após Davi morresse, mas também já estava apontando para o reinado de Cristo, que é eterno, quando começa no milênio e vai para a eternidade. Ele entrega, ele faz um reino ali durante o milênio, conserta todas as coisas, é um reino perfeito aqui na terra, junto com os reis e sacerdotes. No final, lá em Apocalipse 22, fala que ele entrega o reino para Deus, quando Deus fundiu os céus e a terra, né? A Nova Jerusalém desce, e aí você tem a eternidade, que aí tem coisas maravilhosas para nós, né? Então você vê que a tribo de Judá, ela aponta, né, para Cristo. Por quê? Para o reino de Cristo, porque Cristo é descendente de Davi. Por isso que Jesus Cristo fala, Jesus, filho de Davi, né? Lembra que acho que foi o cego, né, que falou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então você vê esse apontamento aqui em 2 Samuel, muito bom. Em 2 Samuel 23, 2,5 também fala, olha só, 2 Samuel 23, 2,5, olha só o que fala aqui. Ó, tá aqui, ó. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar a terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Aqui você vê que Davi está falando que Deus vai fazer o que a descendência dele reinar para sempre. A salvação vai vir da descendência dele, que é Cristo. Entende? Então você vai vendo com os textos que nós vamos lendo que vai tendo esse paralelo. Agora é só, Lucas
lá no Novo Testamento, 1, 32 e 33. Olha o que fala aqui, Lucas 1, versículo 32 e 33. Então lá você vê em Samuel a promessa de que viria o Messias, né? Que era o descendente de Davi, que o seu reino seria para sempre. Olha só que interessante que é falado aqui em Lucas, ó. 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? E aí vai seguindo a história aqui que o anjo está falando com ela, né? Você vê o que o anjo fala para ela: que esse será chamado Filho do Deus Altíssimo. Olha só, e Deus dará para ele o que? O trono de Davi, e ele reinará para sempre. Olha só, a promessa lá aqui está reafirmando. Então Cristo tinha que passar por esse mundo aqui para ele morrer por nós. Tudo isso só é possível devido ao sacrifício de Cristo. Então você tem o sacrifício de Cristo e aí vai chegar o momento em que Cristo vai reinar junto com os seus ex-sacerdotes, um reino milenar que vai jorrar para a eternidade. Olha só, então o reino de Cristo é para sempre, é eterno, porque não vai vir outro comandante depois de Cristo. Ele é o último rei dessa terra e todos reconhecerão que Ele é o Senhor. Ele e Deus, né? O nome do Senhor vai ser santificado. Olha que bênção, irmãos. Então você vê essa tipologia aqui na casa de Judá. Vamos ler só mais um texto. Apocalipse 5, versículo 5. Olha só o que fala. Apocalipse 5, versículo 5 fala assim, ó. Todavia, um dos anciões me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, referindo lá a tribo que Davi era, né, de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Olha só. Então você vê essas referências, existem mais textos, mas acho que só esses daqui já deu para entender. A referência da casa de Judá que fica ali, Deus suporta todos aqueles pecados deles, não joga eles na nação igual fez com as outras 10 tribos, né, que é representada por Efraim, ou são chamadas também de casa de Israel, porque Deus tinha que ter um descendente. Ele prometeu isso para Davi, e aí vem da linhagem de Judá. A casa de Israel, ou casa de Efraim, como ela é chamada, representa a plenitude dos gentios, porque Deus espalhou essas 10 tribos na terra. Elas não voltaram mais, mas elas vão voltar a se unir junto com a de Judá e ser um só povo. Então, e junto, quando volta, aí já é o Israel de Deus, aqueles que creem em Jesus através da fé. Aí por isso que Paulo fala lá na carta dele o quê? Que os filhos de Abraão não são os filhos da carne. Lembra que ele faz, se eu não me engano é para os Gálatas, eu não tenho certeza, mas acho que é para os Gálatas. Que ele fala assim, ó, os filhos de Abraão não são os filhos da carne, mas sim os filhos da fé. Porque Abraão foi salvo pela fé. Né? Ele creu em Deus, por isso isso foi imputado como justiça para Abraão. Então, quem é considerado filho de Deus, o Israel de Deus, é quem crê em Jesus. Inclusive um judeu, para ele ser salvo, ele precisa crer em Jesus. Senão ele não é salvo como qualquer outra pessoa. Entende? Então você vê que essa questão das 10 tribos que foram espalhadas na terra está ligada com essa plenitude dos gentios, onde os gentios fazem parte do povo de Deus. Tá? Olha só. Gênesis 48, 15 e 16. Vamos dar uma olhada aqui que fala em Gênesis 48. Aqui, ó, 48. Versículo 15 e 16. Olha só, vamos lá. E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Se você assistir um dos vídeos da promessa para Abraão, lá, que tem no canal também, um dos primeiros vídeos, você vai ver por que Jacó faz isso. Ele abençoa os filhos de José. Porque em vez de ele abençoar José, ele pegou os filhos de José como dele, e ele pega o mais moço, que é Efraim, e põe a bênção, a mão direita em cima dele, em vez de colocar em Manassés, e põe a bênção da primogenitura em Efraim. Por quê? Porque Efraim significa frutífero, e ele deduziu ali através do Espírito que
através de Efraim, a multidão de nações sairia de Abraão, né? Se fosse só Israel, não seria multidão de nações. Então, para que essa promessa de multidão de nações? Você entende a ligação? Porque de Efraim viria a multidão de nações, que Deus ia espalhar e ia trazer para ser povo dele. Então, você vê essa questão dessa bênção aqui em Gênesis 48, que Jacó faz, porque ele já entendeu que de Efraim viria as nações para Deus. Entende essa ligação? E olha só, tem ainda, vamos dar uma olhada aqui, ó, Atos capítulo 11, versículo 1. Olha só o que fala aqui em Atos capítulo 11, versículo 1. Eu estou lendo alguns textos, tem vários textos, tá, irmãos? Mas existem vários, olha só. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Olha só que interessante, se você ler aqui tudo aqui, você vai ver que eles ficaram ali, poxa, da mesma forma que nós recebemos o Espírito Santo, os gentios também receberam, então quem somos nós para resistir o Espírito de Deus, né? Porque nesse caso não está ligado com resistir, porque eles não tinham como resistir. Estavam falando no sentido que Deus quis colocar o Espírito dele, o mesmo Espírito que colocou ali naqueles judeus no dia do Pentecoste, estava colocando nos gentios. Então, ou seja, a salvação estava sendo estendida para os gentios. E você vê essa história ali em Atos 11, você pode ler o capítulo todo, eu só li esse primeiro para você ter a referência. Olha só, Romanos capítulo 9, versículo 22. Ó, Romanos capítulo 9, versículo 22. Olha só o que fala aqui. É muito interessante, irmãos, que você acha essa referência das duas casas e o povo, os apóstolos, eles já consideravam assim ali, porque eles entenderam essa promessa de Deus. Olha só o que Paulo está falando aqui aos Romanos. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de iras preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha só, judeus e gentios. Assim como também diz Oséias. Aí você tem que ir lá em Oséias e ler. Eu falei um pouco sobre ali no último vídeo, mas o livro de Oséias todo, como eu disse, você precisa ler, que está falando só das duas casas ali. Então olha só, assim também como diz o livro de Oséias, chamarei povo meu o que não era povo meu, e amada o que é e o que não era amada. E no lugar do que ele disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Olha a base que o Paulo está usando para falar das duas casas de Israel, de Oséias. Ou seja, aqui o que ele está falando? Que a salvação veio para os judeus e para os gentios. Aqui ele já considera que Deus está trabalhando todos os povos agora da terra. A bênção de Deus, a salvação de Deus alcança todos. E no final Deus vai unir todos. E eles constituirão sobre si, sobre todo esse povo de Israel, junto uma só cabeça. Está lá em Oséias 1, versículo 10. Vocês levantarão da terra e constituirão sobre si um só cabeça. Esse só cabeça é quem? Cristo. Nós somos o corpo. Então, uma vez que Deus une todo o povo em uma só casa, ele é o cabeça de todos nós. Então você vê que essa questão da casa de Israel e Efraim ser jogada nas nações, ela está ligada mesmo com a plenitude de gentios, para que os gentios fossem inclusos nas promessas de Deus. Vamos ler mais um texto, só para a gente firmar essa ideia. Efésios 1, 22 e 23. Ainda Paulo falando, né, Efésios 1, 22 e 23, olha só o que ele fala. Ó, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche, todas as coisas. Olha só o que Deus fez. Ele pôs tudo debaixo dos pés de Cristo e deu ele cabeça do corpo. Qual o corpo? A igreja. Entendeu? Então Deus deu para Jesus a igreja, que é as duas casas de Israel unidas. E aí Jesus, é o cabeça da igreja. Entende então essa ligação? Agora vamos ver aqui rapidamente essa questão das promessas que vai unir novamente as duas casas. Deus prometeu isso em vários pontos, em muitos textos mesmo. Eu vou ler somente alguns. Olha só, vamos ler Isaías 11, versículo 10 e 13. Ó. Isaías 11, versículo 10 e 13. 11, aqui ó, versículo 10 e 13. Olha só o que está falando aqui. Naquele dia
recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Quem é a raiz de Jessé? Davi, consequentemente Jesus. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a sua mão para resgatar o restante do povo que foi deixado, da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Aqui, irmãos, está falando algumas cidades, mas aqui está apontando para todas as nações. E vai pegar o restante do povo dele que está espalhado das nações. Nenhuma dessas aqui que foram faladas é nação israelita. Tudo aqui é gentil. Então Deus está falando, eu vou pegar, resgatar o restante do meu povo que foi deixado por aí, ó, na Síria, no Egito e em todo lugar do mundo. E vai juntar isso, ó, levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, que somos nós. Hoje nós estamos aí espalhados no mundo. Hoje nós estamos nesse mundo literal, mas o nosso reino não é aqui. O nosso reino é o reino dos céus, que vai ser instaurado aqui na terra através de Cristo. Olha só que interessante. Cristo vem, arrebata a sua igreja e depois junto com ele nós reinaremos aqui na terra. Então você vê, ó, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Recolherá desde os 4 confins da terra. Ó, de todos os lugares Deus vai recolher. Afastar-se-á a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão eliminados. Olha só, Efraim não invejará mais a Judá e Judá não oprimirá mais a Efraim. Então você vê que aqui, ó, já promete o quê? Que eles vão se unir, não vai ter mais inveja, briga, contenda, nada. Todos os inimigos deles vão ser eliminados e eles ficarão juntos, como um só povo. Viu só? Agora olha outro texto de promessa. Oséias 3, vamos lá em Oséias para dar uma olhada. 3, versículo 4 e 5. Oséias 3, ó, tá aqui, 4 e 5. Olha só o que fala aqui. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Ou seja, falou primeiro que vai ficar muito tempo sem rei, disperso na terra. Hoje, irmãos, as pessoas estão sem rei. Hoje nós já estamos aqui com Cristo e Cristo é o nosso rei. Nós já fazemos parte do reino de Deus. Nós somos, inclusive, representantes do reino de Deus aqui na terra. Mas isso vai vir se materializar de verdade. Então todos vão se tornar para Deus, é o que está falando aqui. Entendeu? Todos, sem separação. Todos vão se tornar para Deus, para reinar junto com Ele. E mais um texto aqui para a gente ver, ó, Isaías 49, 6. Irmãos, tem muito texto, muito texto. Estou lendo alguns para vocês terem uma ideia. Olha só, Isaías 49 e 6. Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurares a tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Das duas casas está falando, ó. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Olha só, então, ou seja, ele está falando aqui que ele pode juntar as tribos de Jacó, está aqui representando para Judá, e as tribos de Israel, e deu eles como luz para os gentios. Olha só, Deus sempre colocando os gentios, quando se trata da casa de Israel, em conjunto, porque esse é o plano dele. Olha só, esse é maravilhoso esse texto, Ezequiel 37, do 15 ao 22. Ezequiel 37, aqui Ezequiel 37, do 15 ao 22. Olha só o que fala aqui, irmãos. É maravilhoso esse texto. 15, ó, acompanha comigo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Junta-os um ao outro. Quem está falando? Pega os dois pedaços, o de Efraim e o de Judá. Pega os dois pedaços, junta um ao outro, faz deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significam essas coisas, tu lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles
um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. O pedaço de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei, trarei de volta de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles, que é Cristo. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Olha que texto claro, lindo e maravilhoso. Deus fazendo essa promessa que vai trazer as duas casas juntos e os gentios englobados no meio. Irmãos, eu falei até muito rápido, não li todos os textos, tem muitos textos falando sobre esse assunto, mas eu quis mostrar para vocês aqui, em pouco tempo, há 30 minutos, que Deus, ele tem essa promessa, esse plano, irmãos. Cria curiosidade, você pode ler os outros textos, se você for pegando as referências da sua Bíblia, você vai encontrando os outros textos, as promessas de Deus falando sobre as duas casas, dessa união do povo dele, daqueles que creem em Cristo, de um povo lavado e remido, seja judeu, seja gentil, que vai encontrar com ele nos ares e vai reinar com ele, com o rei sacerdote. Então, irmãos, pense nisso, quando você compreender e entender que essa função das duas casas, essa revelação que Deus tem das duas casas, você vai entender muito bem várias profecias, vai abrir, vai desbloquear várias profecias para você entender. Deus vai abrir o seu entendimento grandemente. E esse é o propósito desses vídeos. Que Deus abra o seu entendimento para que você possa conhecer profundamente a palavra do Senhor. Conhecer coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, nem eu sei ainda. Precisamos estudar, irmãos. Precisamos estar atento, orar, jejuar, ter vida de santidade e estudar com afinco a palavra do Senhor. Tentar se desprender de teologias, de ensinos que às vezes a gente só ouviu e achou que aquilo está certo. Não, irmãos, é palavra de Deus, é conferir. Pega a sua Bíblia e confere, vê se tem coerência, o Espírito de Deus vai testificar no seu coração e você vai ver que aquilo é verdade e você vai começar a seguir o que a palavra está falando, não o que os outros estão falando, ou aquele irmão de referência que todo mundo conhece, que ele passou, está falando. Não, irmãos, os cristãos de Beré tinha Paulo falando para eles, e eles não queriam nem saber se era Paulo. Eles pegaram, desculpa, a Torá deles lá, os profetas estavam conferindo o que Paulo estava falando. Isso é correto, irmãos. Façam isso. Ouça a palavra de Deus, ouça estudo, pegue você e estude você. Não viva só do que os outros estão falando, não. Pegue a palavra e estude. Que Deus vai revelar coisas grandes para vocês. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Se edificou, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, ajude o canal a crescer e ajude mais do que o canal a crescer, ajude outras pessoas a serem edificadas e ter a vida delas impactadas com a palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês grandemente e até o próximo vídeo. A paz do Senhor.